Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa aula síncrona de estatística. Eu vou apresentar para vocês a, quero discutir com vocês os problemas, né, da extrapolação dos dados em estatística. Você fazer uma pesquisa e divulgar essa pesquisa e destinações inadequadas que esses resultados podem vir a ter, tá? Eu vou usar uma dissertação de mestrado de um pesquisador da USP, né, como mote aqui para nossa desenvolvimento das nossas ideias, tá? E uma questão que chama atenção, uma questão relativamente polêmica, né? Vamos lá. Bom, seguinte, aqui trata-se, portanto, da análise crítica da aplicação da estatística e reflexões sobre os estudos em saúde e espiritualidade. Espiritualidade e ciência são duas áreas que têm muitos conflitos, né, historicamente falando, mas que feitos de maneira bem feita, né, podem se ajudar, né? Só que muitas coisas da espiritualidade não são testáveis cientificamente, e nem por isso não quer dizer que não existam, né? Mas muita coisa já foi testada e já foi demonstrado que não encontra respaldo na realidade, ok? E é importante a gente estar sabendo separar o joio do trigo. Claro que tem as questões de crença de cada um, mas você, enquanto profissional de saúde, é importante que você aplique no seus, né, assim, na sua prática profissional aquilo que realmente funciona. Né? Eu conheço psicólogos voltados mais para essa área da espiritualidade, e alguns podem, né, assim, utilizar de algumas técnicas que, de repente, não funcionam melhor do que o placebo. Né? O placebo seria a principal explicação para os seus efeitos. E aqui eu vou trazer o exemplo do Reiki, tá? O Reiki, e no âmbito dessa dissertação de mestrado aqui, do Ricardo Monese Julião de Oliveira, que publicou uma tese, realizou uma tese, né, defendeu uma tese, conseguiu aprovação do seu mestrado em 2003, sob o título Avaliação de efeitos da prática de impostação de mãos sobre os sistemas hematológico e imunológico de ratos machos, tá? Vamos lá. Então, assim, começar primeiro das repercussões do estudo, né? Ele publicou esse estudo, e aí nós temos, por exemplo, aqui, olha esse site, né? Amigos Múltiplos pela Esclerose, né? Um site aí de pessoas bem intencionadas, né? Voltadas para a saúde, para ajudar, né? Pessoas com esse problema grave, né? Que é a esclerose múltipla, e publicaram um texto falando o seguinte, ó: USP comprova, energia liberada pelas mãos tem o poder de curar. Olha que forte essa afirmação. Energia liberada pelas mãos. Então, estou colocando minha mão aqui, estou liberando uma energia, eu curo você. Né? E quem comprovou isso foi a USP, a melhor universidade brasileira. Né? Aí ele coloca: um estudo desenvolvido recentemente pela USP, em conjunto com a Unifesp, comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal-estar. O trabalho foi elaborado devido a técnicas manuais já conhecidas na sociedade, caso do Jorrei, utilizada pela Igreja Messiânica do Brasil, ao mesmo tempo semelhante a de religiões como o Espiritismo, que pratica o chamado passe. Todo o processo de pesquisa nasceu nos anos 2000, com um tema de mestrado do pesquisador Ricardo Monese, na Faculdade de Medicina da USP. Ele teve a iniciativa de investigar quais seriam os possíveis efeitos da prática de impostação de mãos, de imposição de mãos. Esse interesse veio de uma vivência própria, blá, blá, blá. Então, veja, eles colocaram aqui, ó, que a USP comprovou cientificamente que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal-estar. Então, você está com algum mal-estar, recorre a alguém que tem, né, esse treinamento no Reiki ou no Jorei, enfim, aí você vai ficar curado desse mal-estar. Né? Aqui um outro exemplo: cura através da energia. Aí falando aqui do reiki, comprovações científicas, né? E aqui tem um outro dado também, malandro. Olha só, olha como é que é o nome disso, né? O endereço eletrônico, o domínio que a pessoa registrou, usp.br, né? E aí vinculando com a USP também, né, essa ideia, né?
de que o reiki cura, enfim, que vai equilibrar todo o emocional, o físico, o mental, o espiritual, através de um canal que sai das mãos, energia que flui, e tal, né? Então vamos lá. Primeiro, né, vamos ver aqui a questão dos objetivos, né? O objetivo do trabalho é verificar os efeitos, né, da impostação das mãos sobre parâmetros imunológicos e hematológicos, tá? Ou seja, ele quer verificar se o reiki, que é a imposição das mãos, né, a impostação das mãos, que é uma técnica em que o terapeuta estende suas mãos sobre partes do corpo do paciente para canalizar a energia vital universal, a fim de restaurar o equilíbrio físico, regularizar suas funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional. Tem efeitos na saúde física, né? Quer verificar, que ficou muito grande esse intermédio, né? Mas assim, quer verificar se o reiki tem efeitos na saúde física. É isso que ele quer demonstrar com o estudo dele, tá? E o reiki é isso, essa técnica de imposição das mãos, é como se canalizasse uma energia vital universal, dado o seu treinamento, né? Toda a sua experiência lá no curso de formação em reiki, e aí você consegue, porque a pessoa doente, ela está desequilibrada em termos energéticos, né? Seu chakra está desequilibrado, né? E aí o reiki ele serviria para harmonizar, para equilibrar a sua dinâmica energética, ok? E aí esse pesquisador quer demonstrar isso. Bom, a fundamentação teórica tem essa questão do reiki, como eu citei, né? Essa energia vital, alguns chamam de Ki, outros de Prana, né? Outros, eu acho que é de Qigong, né? Também tem esse nome, enfim. Aí tem outras técnicas também, né? Já mencionei o Jorrei, tem o toque terapêutico, né? Tem o passe no espiritismo, como já mencionei também. Enfim, são práticas utilizadas, amplamente utilizadas, disseminadas. Certamente você que está me vendo aí deve conhecer alguém que já fez uso disso, né? Se é a primeira vez que você está ouvindo falar disso, né? Você é uma exceção, né? Se a maioria das pessoas tendem a conhecer esse tipo de prática. E o outro embasamento é a psicoimunologia, ou psiconeuroimunologia, que é o campo que fala que o nosso psiquismo, o nosso lado psicológico, as nossas emoções, nossos pensamentos que ocorrem no cérebro, eles interagem, influenciam o funcionamento de glândulas de liberação de hormônios e que também interagem, influenciam a atuação de gânglios linfáticos e células imunológicas, substâncias, né, imunitárias que atuam na defesa do nosso organismo frente a bactérias e vírus e também no que se refere a processos inflamatórios. Então, tanto o sistema imunológico, quanto o sistema endócrino, quanto o sistema nervoso e o lado psicológico, eles vão interagir aí de forma recíproca, né? Um influenciando o outro, tá? Então, se eu fico bem emocionalmente, eu melhoro o sistema imune, reequilibro o lado energético, perdão, o lado hormonal, né? E se eu equilibro meu lado hormonal, isso tem reflexo no lado psicológico, enfim, isso de fato é um campo da ciência, né, da medicina, né, interdisciplinar, né, muito interessante, que é muito importante para a psicologia, né, na medida em que as emoções, o estado emocional, o estado psicológico da pessoa, né, comprovadamente tem reflexos no seu aspecto orgânico, né, físico. Bom, qual foi o método do estudo do Monese, né, da dissertação dele de 2003? Porque depois ele publicou uma tese de doutorado em 2011, né, e aí já foi com idosos, verificação do aspecto psicológico e qualidade de vida e também fisiológico em idosos, só que ele não encontrou resultados muito significativos, né, na tese dele, tá? Ok? Depois, né, quem tiver interesse pode me contactar aí para dar mais explicações sobre isso. Mas vamos focar aqui na dissertação de mestrado dele, que aqui é uma aula de estatística, né? E eu quero usar isso como exemplo para falar dos problemas que é você não utilizar a estatística adequadamente, né? Bom, então, ele realizou o estudo dele no laboratório de linfoproliferações experimentais na Faculdade de Medicina da USP. Ele utilizou 60 camundongos machos com 3 meses de idade, da linhagem isogênica RAM-ICR CD1, divididos em 3 grupos de 20 animais. Aí teve o grupo controle luva
e o grupo impostação, né? O grupo controle os 20 ratinhos que ficavam na caixinha deles lá ao longo de todo o período do experimento, né? Nada acontecia com eles. O grupo controle luva, eles ficavam na caixinha deles, aí vinha uma pessoa, né, assim, uma pessoa segurando, né, um material como esse que vocês estão vendo, por 15 minutos por dia, durante 4 dias consecutivos. Que isso é para simular que tem umas mãozinhas em cima, né, para o ratinho né, não ser enganado, né, não achar que, não ser afetado por esse estímulo, né. O rato ele tem um medo natural de coisas que vêm de cima, né, os gaviões, né, enfim. Então ele tem isso pode afetar em termos de estresse, né. Então eles colocaram esse aparato aí para simular as mãos e dirimir, né, os efeitos do, do, do método, né, como uma variável de confusão, tá? E aí o grupo impostação, você tinha aí, tá aí o exemplo, né, a foto da pessoa fazendo reiki no ratinho. Então, 15 minutos por dia também, por 4 dias consecutivos. Bem semelhante ao grupo controle luva, em termos de duração, né, do experimento, para ver os efeitos. Beleza. E aí eles fizeram um sacrifício por deslocamento cervical, né, que é quebrar o pescocinho do rato, né. Não podia ser outro método, porque senão ia contaminar o sangue, né? Então tinha que ser realmente algo mais mecânico. E fizeram a avaliação sanguínea por punção cardíaca, meteram a seringa no coração e puxaram o sangue diretamente do coração, do ratinho morto, né? E aí fizeram o leucograma específico, contagem de plaquetas do sangue periférico e ensaio de citotoxicidade de células não aderentes com atividade natural killer e lymphocyte activated killer. E análise estatística utilizaram o teste T-de-Student e a referência, né, do P menor que 0,05 para dados significativos, né? Você que é estudante de estatística sabe bem o que isso significa, tá? E aqui nós temos o grande problema começa aqui, né? O principal problema, um dos principais, mas não, esse é o principal, né? Mas tem outros problemas também que eu vou estar relatando para vocês. Bom, qual foi o resultado? Então, aí é o leucograma, ok? É a contagem de neutrófilos, linfócitos e monócitos. O grupo controle é o azulzinho, o grupo controle luva é o roxo escuro e o grupo impostação é o grupo amarelinho clarinho, né? Então, em termos de neutrófilos, não teve qualquer diferença entre os 3 grupos, tá? O reiki não teve qualquer influência em nada, né? Linfócitos também não teve qualquer influência, tá? Mas no grupo monócitos, ele encontrou uma diferença estatisticamente significativa para mais, tá? No grupo reiki. Olha aí, isso é interessante, né? Teoricamente. Na contagem de plaquetas é aquela substânciazinha do sangue que gera uma cicatrização, né? Em termos gerais. E aí no grupo controle e o controle luva foram muito semelhantes, mas no grupo impostação das mãos, o número de plaquetas diminuiu, né? Reduziu o número de plaquetas. E no grupo, e na contagem da atividade das células natural killer, ele encontrou que aumentou, né? No grupo impostação. O grupo controle e controle luva não teve diferença, mas no grupo impostação ele teve um elevado número, né, de atividades citotóxicas. Essas células natural killer seriam nossas defesas, né, contra os vírus e as bactérias, enfim. E nas células lymphocyte activated killer, também encontrou uma diferença estatisticamente significativa para mais no grupo impostação em relação aos outros 2 grupos, tá? Então, o que acontece? Esses resultados, olha só, levou a essas conclusões, né? A impostação de mãos sobre o corpo de animais produziu as seguintes alterações fisiológicas que puderam ser constatadas com significância estatística: elevação na contagem do número de monócitos, tá? Com um valor de P significativo, diminuição na contagem do número de plaquetas, um P significativo, elevação da citotoxicidade de células não aderentes com atividade natural killer, lymphocyte activated killer, tá? Um valor de P ainda mais significativo, né? Aí o que acontece? Ele publicou esse resultado, aí vem o site lá e fala: USP comprova, energia liberada pelas mãos é capaz de curar qualquer bem-estar, né? Então veja aí o problema, né? Você faz uma pesquisa, encontra um resultado ali
enfim, na atividade de células específica, né? E aí o outro vem e estica a história, né? Quem conta aumenta um ponto, né? Mas aumentaram demais, né? E publicando que aí o USP comprovou cientificamente que a energia liberada das mãos cura qualquer mal-estar. Vocês viram ali, né? Aquele site ele existe, botem no Google, você vai encontrar. Então aí já começam os problemas. Por quê? Porque ele não encontrou isso. E aí, publicando daquela maneira, outras pessoas vão acreditar e achar que vão ficar curadas e recorrer ao reiki, que não vai curar, né? Porque não, né, pode ser que não funcione dessa maneira. E aí ela perde dinheiro, perde tempo e agrava o seu quadro. Então é algo bem perigoso, bastante perigoso, né? É importante que você faça estudos sérios, metodologicamente rigorosos, para encontrar para verificar se os efeitos do reiki são para além do placebo, né? Esse é um problema, né? Vamos ver os outros problemas. Olha só. Aqui ainda está na esfera das conclusões, tá? Deixa eu retomar aqui as conclusões. Os grupos controle e controle luva tiveram resultados semelhantes. A diferença dos resultados obtidos entre os grupos controle e grupo impostação não sugerem que alterações fisiológicas encontradas sejam decorrentes de condicionamento dos animais ou efeito placebo. Aqui nós já temos um problema, tá? Ele falou que o que ele encontrou não se refere a efeito placebo, porque ele fala assim, os humanos são suscetíveis a efeito placebo. Né? O humano pode acreditar, mas o ratinho não. O ratinho não tem essa capacidade simbólica que a gente tem, então não está sujeito a efeito placebo, mas está sim, né? Ele está sim. Mesmo no grupo que está segurando lá as mãozinhas. Por quê? Porque tem um cheiro, né? O próprio cheiro, o sentido mais aguçado do rato é o olfato. Então, o fato de ter um ser humano ali a 1 metro de distância segurando as mãozinhas, o cheiro ele vai detectar que tem uma ameaça. E o fato de ele não estar vendo aquela ameaça pode deixá-lo ainda mais nervoso, né? Então, animais são sim suscetíveis a efeito placebo, né? Então, aqui já tem um outro problema que ele traz. Novos estudos experimentais devem ser realizados para melhor avaliar os efeitos dessa prática, investigando a função plaquetária e os diversos fatores que podem estar envolvidos nessa resposta e na regulação das respostas imunológicas e endócrinas. Aqui, beleza. Né? Aí ele falou, ó, tem que pesquisar mais, né? Mas o site do outro lá não quis saber, já publicou logo que comprovou cientificamente que funciona. Esqueceu esse importante parágrafo que finaliza a dissertação dele, né? E tem um outro problema, né, que mais no próximo slide eu vou estar mencionando, mas eu vou falar logo aqui, que na discussão do trabalho, você pode pegar esse trabalho gratuitamente na internet, né, e ler. E na discussão do trabalho dele, ele, logo após relatar os resultados, reafirmar os resultados, ele parte para uma discussão de outros hormônios e outros aspectos fisiológicos que ele não estudou. Então, ele não discorre sobre a descoberta dele, quais são as implicações da descoberta dele. Ok, então diminuir plaqueta, implica em quê? Aumentar linfócito implica em quê? E qual seria a possível explicação disso? Ele não fala nada sobre isso. Ele só relata o resultado e começa a falar de testosterona, de outros hormônios. Eu não entendi muito bem. Por que ele não pesquisou, então, a testosterona e os hormônios que ele discute tão bem na sua discussão? Vai para um outro lado. Pesquisou laranja e começou a discutir sobre maçã após os resultados. Meio estranho. Bom, finalizando então as conclusões, entre os fatores a serem avaliados para uma melhor caracterização dessa resposta devem ser dosados a interleucina 2, interleucina 6 e interferon, tá? Assim como os hormônios que podem estar envolvidos nessas respostas, como os hormônios sexuais, o ACTH, o hormônio liberador de corticotrofina e as catecolaminas. É isso que eu estava falando. Na discussão dele, ele começa a falar desses outros hormônios aí. Só que ele não pesquisou esses outros hormônios. Não, né, dedica aí umas 2, 3 páginas da sua discussão a isso, quando não se debruçou sobre os resultados encontrados, não fez uma análise teórica, né, uma discussão teórica sobre os resultados encontrados. Então, um outro problema aí academicamente importante no meu ponto de vista. Tá? Então, vamos lá para as críticas. Primeiro, é parte do pressuposto que existem interações entre campos eletromagnéticos dos animais e das pessoas. Aí eu já vejo 2 problemas. Primeiro, o Reiki fala que você pode fazer à distância.
né? Só que o campo eletromagnético, ele morre com a distância, ele diminui com a distância. Quanto mais longe, mais fraco, tá? E eu, pessoalmente, já medi o campo eletromagnético do ser humano, do organismo, e não é forte, é bem fraquinho, ele é muito próximo do corpo, não é nada que vai influenciar uma certa distância de centímetros, né? E outra, a teoria do Reiki fala que ele mobiliza a energia sutil. Energia sutil são energias que não são descritas pela física, pela ciência da física, conquanto não tem instrumentos de mensuração para detectá-las, né? Então, por que que fala que a explicação é campo eletromagnético se a própria teoria do Reiki fala que a energia é sutil? Sabe? Então, acaba confundindo, né? Acaba dando a impressão que tem uma explicação física, quando na verdade a própria teoria fala que não é, é outra coisa. Então, por que dizer que a explicação é a interação entre campos eletromagnéticos entre animais e pessoas? Sabe? Sim, não estou negando que tem. Claro que se botar muito pertinho, né, vai ter. Mas a questão é, vai gerar algum efeito? E esse efeito vai ser significativo, né? Ao que nos parece, de acordo com os estudos que eu estudei, e olha que eu me debrucei bastante sobre esses temas, não encontrei nada que referendasse essa hipótese. Outra, animais não são suscetíveis a efeito placebo, tá? Estudo genuinamente controlado foi o que eu já discuti há pouco. O fato da pessoa segurar as luvas à distância não quer dizer que o cheiro não interfira no comportamento do animal e gere mudanças a nível fisiológico, né, em termos de estresse, hormônio de estresse, enfim. Outra coisa importante também, tá? Por que estudos com evidências desfavoráveis não foram apontados? Nós temos vários estudos pesquisando reiki e vários sem apontar resultado significativo, né? E aqueles que apontam resultado significativo, dos vários que eu li, todos eles têm sérias falhas metodológicas. A pessoa fala, encontrei um resultado aqui com minha pesquisa científica. Quando você vai ver, a pessoa fez uma série de outros controles, né? A metodologia é muito, como eu posso dizer, muito solta, né? Muito pouco controlada, enfim, pouco confiável, né? Por que que não mencionou isso? Quando você faz um trabalho acadêmico, você faz uma revisão de literatura, é importante que você mostre aquilo que corrobora, aquilo que não corrobora, até para dar consistência à sua hipótese, né? E os resultados encontrados. E aí é o seguinte, já expliquei para vocês, houve discussão, houve dissociação da discussão e dos resultados. Encontrou um resultado, discutiu outra coisa, né? E aqui um principal problema, né? Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para mostrar para vocês. A estatística não foi bem conduzida. Por que, Tawili? Porque ele diz que usou o teste T de Student, né? Tá? Por que ele usou o teste T de Student? Nós temos dois problemas aí. Primeiro, tá? Na verdade, são três problemas que nós temos, né? O teste T de Student, você tem dois tipos, para amostras pareadas e amostras não pareadas. O que são amostras pareadas? É o mesmo grupo que você mensura duas vezes. As mesmas pessoas, ou os mesmos ratinhos que você mensura em dois momentos diferentes, tá? E tem um outro teste que é para comparar grupos com sujeitos diferentes, com participantes diferentes. Então, são dois testes. Um para comparar dois grupos, assim, os mesmos sujeitos, né, os mesmos participantes em dois momentos diferentes, e outro teste para comparar dois grupos com elementos diferentes, com pessoas diferentes, com animais diferentes, tá? Ok? Então, veja, ambos têm a ver com comparação de dois grupos, só que um é o mesmo grupo, medido duas vezes, e o outro são grupos diferentes, tá? Com pessoas diferentes. Não acho que deu para entender, né? Beleza. Outro problema, você tem que fazer um chamado teste de normalidade, tá? Para ver se os seus dados são distribuídos de forma normal. Cadê? Aí, ó, tá? Porque se os meus dados eles se distribuem normalmente, de forma simétrica, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico da esquerda, aí eu tenho que usar um teste chamado de teste paramétrico. Por que paramétrico? Que
paramétrico vem de parâmetro. E o que é o parâmetro? Parâmetro é a principal medida de representação dos dados que nós temos, que é a média. Não é aquela história, você quer saber a média de idade, você quer saber a idade de um grupo, em geral a gente pensa na média. Né? Qual a média de idade da sua casa? Qual é a idade representativa da sua casa? Aí você pensa logo na média. Né? Qual é o salário representativo do Brasil? Pensa logo na média. Tá? Então, a média é o principal parâmetro que nós temos para estimar um dado que seja representativo. Então, testes que se baseiam na média são chamados de testes paramétricos. Então, para você utilizar um teste paramétrico, o meu dado ele tem que estar distribuído dessa maneira aí, ó. Distribuição simétrica, tá? Onde a média e a mediana coincidem. Mediana é um outro tipo de medida representativa que vai se basear num outro cálculo, você deve saber. O cálculo da média você sabe, o cálculo da mediana, só relembrando, é organizar em ordem crescente os dados e pegar exatamente o valor que divide em duas metades iguais aquele conjunto de dados, tá? Então, quando a distribuição é simétrica, normal, média e mediana coincidem. E aí você usa um teste paramétrico, que é o caso do teste T. Entendeu? O teste T é um teste paramétrico. Agora, se os meus dados não se distribuem de forma normal, se eles se distribuem de forma assimétrica, você tem que a mediana e a moda vão ocupar locais diferentes, né? vão apresentar valores diferentes, e você não pode usar um teste paramétrico, porque a média não vai ser mais o representativo, tá? A média não pode ser o meu parâmetro mais. Eu tenho que usar uma outra medida representativa, no caso a mediana. Então, aí os testes que usam a mediana como referência são chamados de testes não paramétricos, tá? Aí eu tenho outros testes, Mann-Whitney, o Wilcoxon, tá? Para mensurar isso. Beleza. Só que aí tem um outro problema, tá? Então veja, primeiro ele disse que usou o teste T. Não mencionou se era para amostras pareadas ou não pareadas. Já tem um errinho aí. Segundo, não testou a normalidade dos dados. Então será que era para usar o teste T mesmo? E não o teste não paramétrico, ou Mann-Whitney, por exemplo, né? Ou né, que vai comparar grupos diferentes, tá? E aí, você tem um terceiro problema também, esse é o principal, que assim, o teste T não serve para você medir mais de dois grupos em comparação. Lembra que nós tínhamos três grupos aí, grupo controle luva e grupo experimental. Então, se ele está medindo comparando três grupos, ele tinha que usar um outro teste, tá? Ou ANOVA ou Kruskal-Wallis. O ANOVA se os dados fossem paramétricos e Kruskal-Wallis se os dados fossem não paramétricos, né? Então, provavelmente, os dados, com uma amostra pequena, aqui eu estou intuindo, tá? Os dados eram não paramétricos e como era mais de um grupo, eles tinham que usar o teste Kruskal-Wallis, um teste não paramétrico para comparação de mais de dois grupos. Ele fez exatamente o oposto. Então, a estatística é bem equivocada, né? Aqui o exemplo, ó. Então, quais são os tipos de testes inferenciais que vão calcular e dizer alguma coisa sobre o resultado, né? O número de grupos. Se eu tenho só um grupo, né? Quero só tirar ali o valor representativo do grupo, aí eu posso usar o teste de student para me mostrar a média, o Coxon, que me mostra a mediana, enfim. Agora, se eu estou comparando grupos, se eu estou comparando grupos emparelhados, não, o mesmo grupo de pessoas, né, antes e depois, aí se os dados são paramétricos, T de student para amostras emparelhadas. Se os dados são não paramétricos, Wilcoxon, tá? Agora, se são grupos de pessoas diferentes, de elementos diferentes, animais diferentes, tá? Vou usar o teste T de student para amostras não emparelhadas, independentes. E se o teste não paramétrico, se os dados forem não paramétricos, uso Mann-Whitney, tá? Agora, se for três ou mais grupos, amostras emparelhadas a nova, tá? E independentes também a nova, né? E se for não paramétrico, Friedman, para amostras emparelhadas, né? O mesmo grupo, em três momentos diferentes. E Kruskal-Wallis, quando estou comparando três grupos de
pessoas diferentes, de animais diferentes, né? Que seria o caso, na minha suposição, tá? Então ele usou, veja até nesse quadro, né? Está bem distante, né? O Ted Student lá em cima e o Kruskal-Wallis lá embaixo. Ele usou uma técnica estatística inferencial completamente equivocada, né? Ao que, né, podemos supor, analisando criticamente sua metodologia. Aqui mais um mesmo exemplo, ó. Então vamos analisar aqui esse slide, né? Para aprender um pouco de estatística. Pergunta de pesquisa: as médias da variável dependente, que é o desfecho, né? No caso aí, sei lá, o estresse, a depressão, no caso do estudo dele, a contagem de plaquetas, né? Então, as médias da variável dependente, a contagem de plaquetas, diferem entre os grupos estudados, tá? Aí a primeira, então ele queria saber isso, né? Será que as plaquetas iam apresentar, né? Os monócitos iam apresentar um valor diferente nos três grupos? Controle, controle luva e experimental, grupo Reiki. Primeira pergunta, os dados são normais? Então, se os dados forem normais, é um cálculo estatístico que você faz para saber se os dados são normais, tá? Vai no programa estatístico, joga os dados lá, aperta o botão correto, né? E aí o programa vai te dizer se os dados são normais ou não. Se forem normais, aí você vem para o campo da esquerda aqui, né? Se forem não normais, vai para o campo da direita, ok? Testes não paramétricos. Ok, descobrindo se os dados são normais ou não normais, você faz a segunda pergunta. Com quantos grupos ou com quantas categorias da variável estou trabalhando? 2 grupos ou mais 2 grupos, tá? Em cada um dos lados, esquerda e direita, aí você vai ter os diferentes caminhos aí para seguir. E aí você faz uma terceira pergunta. Existe vinculação entre as categorias da variável? Né? Então, ou seja, é o mesmo grupo de pessoas medido em momentos diferentes, tá? Então, no caso dele, ó, ele supôs que os testes eram paramétricos, que eram 2 grupos e que o grupo era emparelhado, teste T. Né? Se bem que podia, né, pode ter só omitido ser emparelhado ou não emparelhado, enfim, ficou no lado do teste T, né? Mas veja, como é mais de 2 grupos, ele teria que ter usado a nova análise de variância, supondo que os dados eram paramétricos, né? Porque se fossem não paramétricos, teriam que ir para o outro lado aqui, ó, né? Se forem só 2 grupos, Wilcoxon para emparelhadas, Mann-Whitney para não emparelhadas. Como é mais de 2 grupos, tinha que usar o Friedman. Se fosse amostra emparelhada, não é o caso. E o Kruskal-Wallis, como é um grupo diferentes e teste e dados não paramétricos, né? Não normais, teria que usar o Kruskal-Wallis. Tá? Então veja, então você tem um esqueminha básico aí para você guiar, né, o teste de preferência, o teste de escolha para fazer a análise correta. Não foi o que ele fez. Aqui é mais um exemplo da mesma coisa, né? Você tem a sua hipótese, a primeira coisa é verificar se os dados são paramétricos ou não paramétricos. Estou repetindo aqui a mesma coisa que eu falei no slide passado, só para reforçar essa ideia, tá? Então, a distribuição dos meus dados é normal? Se sim, então escolho testes paramétricos. Se não, escolho testes não paramétricos. As minhas amostras são independentes, são formadas por elementos distintos, pessoas diferentes, tá? Animais ou pessoas diferentes em cada grupo. Aí eu tenho esses elementos de escolha ali, né? Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis para testes não paramétricos e o teste de Student ou a nova, né? Isso aí, essa escolha vai se dar pelo número de grupos, né? Você deve estar entendendo isso. Aquela primeira linha ali, Mann-Whitney e o teste T independente, 2 grupos, e Kruskal-Wallis e a nova um fator, se for mais de 2 grupos, né? 3 ou mais grupos. E amostras dependentes, ou seja, mesmo grupo de pessoas, medido em momentos diferentes. Você tem naquela primeira linha, teste T, student dependente, tá? Se forem paramétricos, Wilcoxon, se o teste for, se os dados forem não paramétricos. E se for 3 grupos ou mais, aí você vai ter a nova para medidas repetidas, né? E ali o Friedman para amostras dependentes e dados não paramétricos, beleza? Tá, então esse estudo, mas e o Reiki? Mas será que ele funciona, né? Eu vi vários estudos, né? Todos os estudos que eu vi que diziam que tinham resultados favoráveis, tinham falhas metodológicas. E a gente tem que partir para quê? Para verificar
revisão de literatura, né? Revisão sistemática de literatura, que é um compilado de vários estudos, né? Eles fazem um compilado de vários estudos e aí você lê um estudo que já resume vários, tá? E você tem uma outra categoria que é a meta-análise, que é você fazer um estudo nesse sentido em cima das revisões sistemáticas. Então aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês dois estudos de revisão sistemática no Reiki. Uma meta-análise do Reiki seria pegar vários estudos de revisão sistemática. Aí você aplica uma estatística e vai verificar, né, se o Reiki funciona para além do placebo ou não. Ainda tem depois o Umbrella, né, que é que é fazer uma meta-análise da meta-análise, né? Enfim. Mas focando aqui na revisão sistemática, o que ela faz? Esses estudos, eles fizeram um compilado do um tipo de metodologia que é o mais confiável para ensaios clínicos, que é um ensaio clínico randomizado, né? O ensaio clínico randomizado significa o seguinte: random vem de aleatório, então randomizado é porque foi aleatorizado. Se foi aleatorizado, estou supondo que existem dois grupos, tá? Um grupo controle e um grupo experimental, e eu aleatorizei os participantes, eu sorteei a alocação dos participantes. Então, o grupo controle foi composto por pessoas que teriam a mesma chance de estar em ambos os grupos. Né? Eu não direcionei intencionalmente para o grupo controle, não direcionei intencionalmente para o grupo experimental. Como se eu fizesse um estudo, né, com pessoas que acreditam, que não acreditam em Reiki, aí eu pergunto, quem quer participar do grupo Reiki? Quem acredita quer participar e vai para o grupo Reiki, aí quem não acredita vai para o grupo controle, aí vai ter um viés aí de efeito placebo forte, porque quem acredita vai estar gostando, vai estar feliz, e aí, na hora do resultado, vai ter um viés importante. Então, estudo clínico randomizado, você tem mais de um grupo, né, pelo menos o grupo controle experimental, e você sorteia quem vai fazer parte de um grupo ou de outro, né? E esse ensaio clínico randomizado, ele deve ser cego, né, ou duplo cego, que é o participante não saber em qual grupo que ele está. No caso do Reiki, é você ensinar uma pessoa a aplicar um falso Reiki, né? Fazer tudo muito parecido com o Reiki, só que o que ela está fazendo não é Reiki, e ela não é formada em Reiki. Enfim, ela está fingindo que é um mestre reikiano, tá? Para tentar ali a pessoa não saber se ela está num grupo Reiki ou não, ok? E a própria pessoa que vai analisar os dados, que vai receber, né, assim, vai aplicar os questionários, vai analisar estatisticamente, também não saber quem é qual grupo. Só um outro pesquisador que depois vai pegar os dados analisados e vai conseguir, né, fazer a comparação dos grupos ali. Então, isso é o estudo duplo cego. Nem o pesquisador, nem o participante sabe em que grupo ele está alocado. Ok? Bom, qual foi o resultado dessas revisões sistemáticas? Aqui, assim, nesse estudo, ele pegou 200 e tantos estudos e ficou só com aqueles que tiveram a metodologia realmente randomizada, controlada, duplo cego. Né? Só que aí ele aplicou esse Haddad Score, o score de Haddad, que é uma espécie de análise se o estudo tem força metodológica. E aí, o que ele viu? Todos os estudos com Reiki, né, que falaram que tinham dados favoráveis, eram fracos, em termos metodológicos. Né? Então, ou seja, não confiáveis. Né? Uma série de variáveis de confusão, de problemas que podem surgir. Ah, então isso comprova que o Reiki não funciona. Não. Né? Esse é um outro mal de uma turma assim, mais materialista, dogmática, que por ver que um estudo não demonstrou os efeitos, ela supõe que a hipótese alternativa foi comprovada. O que é isso? Tá, em teste de hipótese, você vai ter a hipótese experimental, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Hipótese experimental é quando você confirma aquilo que você pretendeu confirmar. No caso do Reiki, confirmar que o Reiki de fato funciona para além do placebo. Hipótese nula é você não verificar que o Reiki funciona para além do placebo. Tá? Você não viu. E a hipótese alternativa é você confirmar que ele não funciona. Né? Você tem a comprovação de que ele não funciona. Né? Então, às vezes, é você tomar a hipótese nula pela alternativa, que eu vejo alguns colegas fazendo, né? Então, assim, o mais prudente a fazer nesse momento, no caso desse estudo aqui que só encontrou metodologia fraca, é assim, precisamos de mais estudos. Não temos base para afirmar que o reiki funciona ou não cientificamente. Tá? Não temos comprovação científica. Essa é a nossa conclusão que a gente deve tirar.
Essa aqui é a outra revisão sistemática. Veja que eles encontraram aqui, ó, que eu destaquei alguns trechos, né, do resumo. Então, o Reiki viu, num grupo avaliando a questão de depressão, ele viu que tinha que 2 estudos tinham diferença e um estudo não tinha diferença. No estudo com ansiedade e dor, ele viu que encontrou diferença favorável ao Reiki. Em outro estudo, ele não encontrou diferença. Em algum estudo, encontrou diferença, enfim. E aí, em resumo, ele viu que quando eles encontraram uma referência favorável, não tinha replicação, não tinha estudo de replicação independente, um outro grupo comprovando aquele resultado, né? Porque você pode ter um estudo comprovando o resultado, mas quando você faz outro estudo, você, com uma amostra maior, com outro grupo de pesquisadores, você não encontra aquele resultado. Isso acontece muito. Então, você não dá para dizer que há uma comprovação científica com base em apenas um estudo. Você tem que, né, assim, por isso que a parte da metodologia é a parte mais importante, para que outros grupos independentes pesquisem para corroborar, né? Então, nós não temos essas replicações independentes, ou seja, não tem, então, essa força metodológica, né, para confirmar, e a maior parte das pesquisas eram fracas, né, em termos metodológicos, com amostra pequena, né, com desenho do estudo inadequado, que foi o caso da dissertação do Ricardo Monesi, e um relato pobre, né, tá? Então, assim, muitas falhas. Nos estudos científicos com Reiki, nós temos muitas falhas, e os poucos que nós temos alguma evidência, eles são muito escassos, né? Então, são necessários mais estudos para a gente confirmar alguma coisa. E tem esse caso clássico aqui, ó, da Emily Rosa. A Emily Rosa, ela é recordista, ela é a mais jovem pessoa a publicar um estudo científico. E não foi qualquer revista, não, foi na JAMA, simplesmente, né? Que é o American Medical Association, né? É uma revista de peso importante. E ela, com 9 anos, na feira de ciências da escola dela, ela demonstrou que o toque terapêutico, que estava em voga na época, né, estava em moda na época, ele não funcionava, não tinha diferença em relação ao placebo, né? O que ela fez? Ela fez experimento na escola dela. Ela pegou voluntários, chamou pessoas especialistas no toque terapêutico e os coleguinhas dela de sala, da quarta série, e botou um anteparo de papelão e pediu para a pessoa botar as mãos aqui por trás do anteparo, né? E vinha uma outra para fazer o toque terapêutico, né, em cima, e a pessoa tinha que adivinhar qual mão que está sendo estimulada naquele momento. Aí não houve um resultado para além do acaso. Então, as pessoas não conseguiam detectar qual mão que o toque terapêutico estava funcionando ali, ocorrendo, né? Então, ela demonstrou que aquilo que as pessoas que aplicavam toque terapêutico afirmavam não era verdade, tá? Não tinha qualquer energia que, né, seria manipulada e detectável, que surtiria algum efeito, né? Tá? Então, assim, né? Conclusão, ó, dos 21 experientes praticantes toque terapêuticos foram incapazes de detectar a energia do campo, né? Sua falha como é que é? Their failure to substantiate the most fundamental claim is a prudent claim. Tá, então, aqui, ela verificou que eles não foram capazes, né, de fazer essa distinção que eles afirmavam, né, que seriam capazes, e foi uma evidência irrefutável, né, de que aquilo que eles afirmavam, né, não tinha justificativa. Tá? Esse estudo você consegue encontrar também na internet, gratuitamente, foi publicado em 98. Né? Então, muito interessante. A garotinha de 9 anos demonstrando, né, que o toque terapêutico não funciona para além do acaso. Né? Assim, o pai dela era estatístico, a mãe dela era enfermeira, então não tinha um background aí científico importante que deu esse embasamento. Não é aquela gênia Einstein da pesquisa, não teve um suporte, né? Os pais ajudaram ela a fazer esse tipo de experimento, mas foi interessante que ela participou, ela é uma das autoras ali, a Amy Rosa, uma das autoras desse estudo.
tá? Aí, para finalizar, eu quero indicar esse vídeo aqui de uma pesquisadora, uma física, comentando sobre o reiki, né? Foi aí que eu entrei em contato com esse estudo da Emily Rose, e ela traz outras informações também. Alguns colegas não gostam, porque ela fala que ela é muito radical assim no dogmatismo materialista, né? Mas enfim, a conclusão em relação ao reiki é que a gente, né, não tem evidência de que funciona ou não. Estudos que falam que funciona têm sérias falhas metodológicas, e o objetivo dessa aula foi demonstrar a importância de você aplicar corretamente a estatística, senão você pode encontrar um resultado que outra pessoa com outros interesses podem usar aquele resultado de maneira a ludibriar outras e vender uma mensagem que não é verdadeira, tá? Vamos estudar então estatística para não cair no conto do vigário e conduzir estudos cientificamente válidos, tá? Beleza? Valeu, obrigado.